Você já teve a sensação de estar fazendo um bom trabalho, entregando resultado, mas que isso não aparece para quem decide? E tem a percepção que a sua carreira não está na velocidade que você espera? Ou pior, ver alguém menos preparado que você ser promovido enquanto você fica parado? Essa é uma situação que eu observo em algumas equipes de projetos e também com alguns profissionais que eu tenho conversado no mercado. São pessoas bem formadas que lideram bons projetos, mas têm dificuldade de mostrar o impacto dos seus resultados. E um número me chamou a atenção: 81% das empresas dizem que têm dificuldade de encontrar um profissional realmente adequado às suas expectativas e necessidades. E isso vale também para as vagas na área de melhoria contínua. E não é falta de conhecimento técnico. Tem muita gente boa que domina Lean, Six Sigma, normas ISO, gestão da qualidade, pessoas que conhecem os conceitos e as metodologias, sabem praticar as ferramentas, já participaram de projetos importantes. O ponto de dificuldade está em outro lugar. Essas pessoas costumam focar sua atenção nas metodologias e ferramentas e não conseguem explicar o impacto que os resultados dos seus projetos, das suas atividades, têm no resultado do negócio. A consequência disso é que o trabalho é feito, as melhorias acontecem, mas para quem decide, aquilo é só uma mudança operacional sem conexão com o resultado, seja para ganho do negócio ou satisfação dos clientes. E sem a percepção que o seu trabalho causa impacto no negócio, você não vai ter nem visibilidade, nem conquistar reconhecimento, seja dentro ou fora da sua empresa. Meu nome é João Alípio, fundador da JSC Treinamento e Consultoria, e há mais de 30 anos eu trabalho transformando negócios, integrando pessoas, processos e tecnologia, com o objetivo de executar as estratégias empresariais. Na minha carreira como líder e como consultor, eu tive a oportunidade de trabalhar em indústrias muito diferentes, como metalúrgica, aeroespacial, indústria de comunicação, de serviços bancários, de desenvolvimento de software. Em todos esses ambientes, eu tive que aprender a enfrentar esse cenário que nós acabamos de ver. E hoje o mercado entende que você ser capaz de coordenar um projeto ou aplicar corretamente uma metodologia faz parte daquilo que eu chamo do básico bem feito. O que vai te diferenciar é a sua capacidade de explicar de forma clara a conexão entre os resultados das suas atividades, dos seus projetos, com os objetivos e os resultados do negócio, aquilo que a liderança entende como estratégico. Quando você faz isso, acontecem três coisas. Primeiro, muda a percepção sobre o seu trabalho. Segundo, a disposição da liderança a te apoiar e te patrocinar aumenta. E terceiro, você ganha acesso a oportunidades que antes você não tinha. Eu vou te mostrar como isso acontece na prática. Em sessões de mentoria, eu já passei pela seguinte situação. Eu perguntava para a pessoa, eu falava, ok, muito bacana o seu projeto, mas qual foi o resultado dele? Aí a pessoa me respondia coisas do tipo, eu implantei o 5S e a área ficou mais organizada. Ou, nós fizemos um mapeamento completo e as pessoas não conheciam, agora nós temos fluxo e norma. Falei, bacana, mas qual foi o resultado? E a pessoa fica repetindo o que ela fez, todos os detalhes da metodologia. O que ela não consegue fazer é, ok, a partir do momento que a área está organizada, o que a gente ganhou em eficiência ou em segurança, quanto aumentou de produtividade, ou a partir do treinamento, quanto de erro, de desperdícios a gente evitou, o que isso teve de impacto na satisfação do cliente. E sem essa comunicação para a liderança, principalmente quanto mais alto está na hierarquia, mais fica parecendo que o trabalho da pessoa é ficar organizando a área, limpando equipamento ou elaborando fluxos de processos ou documentos. E não, na verdade, uma pessoa que, dentro do escopo dela, está dando uma contribuição real para melhorar o desempenho da empresa, melhorar a satisfação de clientes, aumentar a competitividade. E esse é um primeiro ponto que você leva dessa nossa conversa. Pergunta o seguinte:
Como eu estou comunicando os meus resultados? Será que eu entendo qual é o impacto do meu trabalho nos resultados do negócio? E eu sei que isso é muito difícil no dia a dia. Já tive na posição de vocês. Eu sei que muitas vezes a gente tem um volume muito grande de atividades que devem ser realizadas. Que o nosso trabalho tem tarefas que consomem tempo, que demandam muito esforço, mas no fundo é muito difícil enxergar a conexão dessas atividades, que às vezes são muito operacionais, com o resultado do negócio. E aqui eu trago um segundo ponto para reflexão. Nós pregamos para as pessoas com quem a gente trabalha, a ideia de olhar para os nossos processos, buscar oportunidades de eliminar desperdício e concentrar naquilo que realmente agrega valor. E para a gente, será que a gente faz isso nos nossos próprios processos, nas nossas atividades? Porque se você conseguir eliminar tarefas que são repetitivas, de baixo valor agregado, tarefas que são muito operacionais, você consegue liberar seu tempo para análise, para apoio à decisão, para buscar projetos mais estratégicos, para melhorar a sua forma de comunicação. Pensa nessa oportunidade. E é com esse olhar que eu sugiro você abordar a inteligência artificial, não como uma substituta, mas como uma aliada, no sentido de aumentar a eficiência, a produtividade, de poder liberar o seu tempo para gerar mais valor e, principalmente, para fazer a sua conexão do seu trabalho com os objetivos estratégicos do seu negócio. E eu vou te apresentar um caso real, que todos nós de melhoria contínua praticamos: mapeamento de processos. Imagina você trabalhando. Então você tem algum momento com a equipe, está colocando post-it na parede, ou entrevistando pessoas, ou coletando bases de informação, ou analisando as documentações que já existem. Em algum momento você precisa consolidar tudo isso e começar a transformar naquilo que vai ser sua entrega, seja um fluxo de processo, normas e procedimentos, treinamentos. Então, tudo isso precisa ser feito. E a inteligência artificial já pode te apoiar desde esse primeiro momento. Seja você fotografando a parede e digitalizando todo o conteúdo, transcrevendo reuniões ou videoconferências direto para a forma de texto, incorporando normas e procedimentos, juntando tudo isso num todo que é coerente, que é sequencial, que te permite, junto com a IA, não delegando para ela, analisar se isso está coerente, se tem pontos de conflito, ou seja, preparando uma base de trabalho que é absolutamente fantástica. E com esse documento consolidado, você pode entrar numa IA, por exemplo, o ChatGPT, conectar uma das ferramentas de edição de fluxos que ele já tem. Então, dentro do GPT, você tem, por exemplo, o Figma, conectar isso e gerar automaticamente um fluxo de processo. Então, ao invés de você ficar digitando, né, operacionalmente caixinhas e conectando, você parte de uma base inicial, que pode não estar perfeita e normalmente não está, mas é muito mais fácil você corrigir, evoluir, do que perder aquele tempo burocrático da primeira edição. Além disso, você tem uma grande flexibilidade de formatos a partir desse entendimento. Uma vez que você reviu o fluxo, você pode gerar, por exemplo, um fluxo bastante simplificado, lúdico, ilustrativo, para funcionar como material de treinamento. E você pode também, a partir de todo o conhecimento, mais a sua estrutura do sistema normativo, gerar normas, instruções de trabalho, procedimento, isso tudo de uma forma muito mais eficiente do que, de novo, você ficar sentado digitando linha por linha do seu documento. Todas essas atividades que eu citei, a elaboração de fluxo, dos treinamentos, dos procedimentos, são absolutamente necessárias, mas se você ficar restrito a isso, você vai ser encarado como um profissional operacional. A partir do momento que você usa a IA como parceira, libera o seu tempo e você foca em atividades de análise, de realmente discussão de projetos, principalmente de alinhamento com os objetivos do negócio, você está ganhando um patamar de profissional diferenciado dentro do negócio. Até esse ponto, nós vimos como o mercado mudou. A dificuldade que as empresas têm de encontrar profissionais qualificados e, do outro lado, como os profissionais também têm dificuldade de demonstrar que eles são qualificados. O outro ponto é de como a inteligência artificial é uma grande oportunidade,
se você usá-la como uma aliada e não como uma substituta. E nesse ponto eu quero ser bem transparente com você. A partir desse momento na nossa conversa, eu vou tratar de uma alternativa de caminho que a gente pode seguir para enfrentar esse cenário que nós conversamos. Se você entende que esse tema não é prioridade para você, você já tem um relatório completo no seu e-mail, tem algumas provocações e pode seguir sozinho com a sua avaliação se cabe ou não cabe fazer algum ajuste no seu trabalho. Agora, se essa conversa fez sentido e você gostaria de ter uma forma mais estruturada para avançar, eu vou te apresentar um caminho. E o objetivo final daquilo que eu vou te mostrar é você conseguir mostrar impacto dos seus resultados e, com isso, conquistar visibilidade e reconhecimento, que no final é o que vai acelerar a sua carreira. E foi esse o objetivo que norteou o desenvolvimento do treinamento Acelere a sua carreira em melhoria contínua com IA. E esse nome tem muito significado, começando por carreira, que é para eu realmente deixar claro que eu estou focado no ser humano, no profissional, e não é um produto que eu estou levando para as empresas, para os negócios. Segundo ponto, melhoria contínua. Apesar de tudo aquilo que eu falo no treinamento ser aplicável a qualquer profissão, eu estou fazendo isso dentro de um escopo que eu conheço, que eu pratico, que eu domino, que eu estou chamando de melhoria contínua, mas está ligado para profissionais que dominam Lean, Six Sigma, gestão da qualidade, sistema normativo. Tudo isso compartilham normas, conceitos, procedimentos que são muito alinhados. O terceiro ponto é que eu estou tratando com a IA, não de IA, ou seja, não é um curso técnico, não vou mergulhar em detalhes de conexão. Eu vou abordar do ponto de vista como nós, profissionais de melhoria contínua, usamos a IA para aumentar nossa eficiência, potencializar nossa produtividade e, no final, mostrar impacto, conquistar visibilidade e reconhecimento. Todo esse trabalho foi desenvolvido baseado na minha experiência em várias empresas e segmentos de negócio diferentes, sempre focando em conectar pessoas, processos e tecnologias para alcançar objetivos e estratégias do negócio. Dentro disso, eu me fundamento nos princípios do Lean, mas aplico uma série de ferramentas e tudo isso está incorporado dentro daquilo que a gente vai discutir. E no início da minha carreira, eu passei também pela fase de encantamento com as ferramentas e metodologias, mas eu tive a sorte de logo perceber que isso, na verdade, era um entrave e não um ponto forte da minha carreira. E a partir dessa percepção, eu comecei a fazer duas coisas: buscar mais conhecimento e, segundo ponto, colocar esse conhecimento em prática para gerar resultado. Então, fui aprender mais sobre gestão de pessoas, sobre processos financeiros, sobre questão estratégica. Então, tudo isso se incorporou ao meu trabalho base, que era de melhoria e inovação de processos. Chegou até um ponto que eu coordenei ciclos de planejamento estratégico dentro de empresas que eu participei. Então, esse foi meu caminho para gradativamente sair da operação e conquistar visibilidade e reconhecimento. E quando a IA apareceu como oportunidade, eu dei a mesma abordagem. Quer dizer, eu fui aprender e praticar, e rodei esse ciclo várias vezes, até entender que isso é uma baita chance para nós, profissionais de melhoria contínua, para enxugar trabalhos operacionais e liberar mais tempo para realmente gerar mais impacto, ter uma comunicação melhor com todos os níveis da organização, e no meu caso, que sou consultor, e se você um dia quiser, para prospectar clientes de uma forma muito mais efetiva. Mas tem um ponto que eu já falei e eu quero reforçar. Isso funciona se você usar a IA como uma parceira, como uma aliada, não como uma substituta. E o treinamento foi organizado para você aprender com a prática. E o treinamento é composto por 24 aulas que já estão disponíveis para você aprender no seu ritmo, quando e onde você quiser. E as aulas são compostas por uma parte de fundamentos, apenas os conceitos absolutamente essenciais para você entender o tópico. Vou desenvolver um caso prático com você durante a aula e você já vai ter uma dinâmica para poder praticar tudo aquilo que você aprendeu. E a proposta é que em cada ponto, cada aula que você passe, que você tenha dominado uma parte,
imediatamente você tem a capacidade de colocar em prática no seu dia a dia. Você saiba fazer os ajustes, entenda o seu conceito e já tire proveito daquilo que você aprendeu. E para reforçar o seu aprendizado, eu desenvolvi uma dinâmica com um caso prático que vai do começo ao final do treinamento de uma forma totalmente integrada. E você vai ter todo o acesso à entrevista com as pessoas da empresa, levantamento de dados, descrição das atividades, isso para 3 processos, para a gente poder trabalhar junto e você ter material para praticar. E ao longo de todo o treinamento, nós vamos usar o mapeamento como base, passando por todas as etapas, começando com planejamento, depois com a elaboração, gerar plano de ação, monitoramento e até a questão da comunicação. E eu escolhi o mapeamento porque, primeiro, é um ponto comum para todos nós profissionais de melhoria contínua. Segundo, é um ganho prático. Uma vez que você aprendeu, você já começa a usar. Terceiro ponto, o que você vai aprender em cada atividade é facilmente desdobrável para qualquer outra metodologia, qualquer outro tipo de projeto que você esteja desenvolvendo. E um ponto muito importante para mim foi focar que em cada aula concluída, você já tem um resultado que você consegue aplicar ao seu dia a dia. Alguma coisa que você consegue fazer, nem que seja um pequeno ganho de eficiência, ou melhorar o impacto de alguma atividade que você já realiza. E em cada um desses pontos, nós vamos abordar a IA te dando os pontos de atenção, as formas de você trabalhar para garantir que ela vai ser uma aliada e você vai tirar o máximo proveito para gerar mais impacto no seu trabalho. E como estão organizadas as nossas aulas? Primeiro, a gente tem um conjunto de aulas focadas em conceitos e fundamentos do uso da IA, mas é alguma coisa muito prática e objetiva, que vai nos ajudar a aplicar a IA corretamente em todos os outros módulos e atividades. Aí a gente entra realmente na nossa dinâmica de mapeamento, começando com a definição de objetivos e escopo, então dentro do planejamento, depois, como que eu uso a IA para coletar dados e preparar o meu projeto, né, minha atividade, para me suportar ao longo de todas as etapas. Como que eu trabalho com a minha equipe, seja com post-it na parede, fazendo entrevista, coletando dados e transformo isso numa base de conhecimento real do meu projeto. E, finalmente, como eu transformo isso no meu primeiro entregável, que no nosso caso é um fluxo de processo. A partir disso, como eu valido e ajusto esse fluxo de processo? E aí, como eu pego todo o conhecimento que gerei e transformo em saídas, como normas e procedimentos alinhados ao meu sistema normativo, treinamentos, como que eu faço para isso virar comunicação, uma que é adequada ao presidente da empresa e outra que é alinhada às equipes operacionais, ou seja, todas as saídas que a gente tem que trabalhar feitas de forma integrada e otimizada. E, por fim, como que eu aplico isso e garanto o monitoramento para que tudo aquilo que eu defini entre na minha realidade? E o que nós temos então? Você está recebendo uma aula muito bem estruturada, com um caso prático, vai ter realmente exercícios que te permitem entender para poder aplicar na sua realidade e todo o material de apoio. Além disso, nós temos bônus também, começando com um muito especial, que são 2 sessões de mentoria, uma para te ajudar durante o curso a entender o teu contexto e direcionar a sua aplicação, e depois, quando você já estiver na aplicação, a gente discutir oportunidades de melhoria. O segundo ponto é que todas as dinâmicas que nós vamos apresentar, você vai ter uma biblioteca de prompts, que já te ajudam a dar um primeiro passo na estruturação das suas próprias aplicações de IA. Além disso, você vai receber acesso a mais 3 GPTs. E o bônus é o GPT? Vou dizer que não. É o prompt, é toda a informação que eu usei para construir esse GPT. Porque a partir disso, você pode ampliar muito o seu entendimento, desenvolver coisas que são muito mais adequadas para você. Então, quais são esses 3 GPTs? O primeiro é um para te ajudar a definir bons objetivos de projetos para você praticar a IA. O segundo é para que, a partir do momento que você tenha um objetivo de projeto,
como é que você alinha esse objetivo de projeto aos objetivos do negócio, a estratégia do negócio, e potencialize a sua comunicação. E o terceiro é um GPT mais estratégico que eu tenho desenvolvido, que ajuda você a entender o cenário global de riscos globais desenvolvido pelo World Economic Forum para permitir você fazer um planejamento estratégico, ou seja, dar um pensamento estratégico em tudo aquilo que você propôs. Mas eu queria reforçar, o diferencial não está nos GPTs, está em eu te dar toda a informação que está por trás deles para você poder acelerar o desenvolvimento das suas próprias ferramentas. E para te dar tranquilidade no teu processo de decisão, nós temos a garantia. Primeiro, uma garantia básica de 7 dias. Nesse período você pode entrar, assistir às aulas, fazer o que você quiser com o curso. Se até o final desse período você decidir que aquilo não é para você, você simplesmente entra na sua matrícula, cancela a inscrição e você tem todo o seu dinheiro de volta sem nenhum tipo de pergunta. Além dessa garantia básica, tem aquilo que eu chamo de uma super garantia. Você tem 30 dias para cumprir as seguintes condições: ter assistido todas as aulas, ter feito todas as dinâmicas e ter tentado colocar em prática. Se nesse período você não conseguir fazer isso, você vai entrar em contato comigo. O que a gente vai fazer? Uma sessão individual de avaliação e de revisão, entender o teu contexto, os teus desafios e vamos fazer um novo plano para você aplicar. Você vai ter mais 15 dias para adotar o que você aprendeu na sua realidade. Se depois de mais 15 dias, ou seja, 40 dias após você ter começado o curso, você me disser que fez tudo e não conseguiu aplicar em nada, o que eu vou fazer é, eu vou devolver todo o seu dinheiro. Você tem risco zero de não conseguir usar aquilo que você está aprendendo. E depois de eu falar de entregas, bônus e garantias, talvez você tenha criado uma expectativa que o preço vai ser equivalente a um curso de Lean Six Sigma, R$ 3.000, ou pior, um MBA que cobra isso por mês. Não, eu sou mais pé no chão. O seu investimento vai ser de 3 parcelas de R$ 391,48 ou R$ 1.097 à vista. E ainda pode usar várias formas de pagamento, como Pix, boleto ou cartão. O que eu quero é facilitar o seu acesso a esse treinamento. E agora você tem 2 caminhos. Você pode ter achado interessante, mas chegou à conclusão que isso não é para você. Você já tem um relatório, já tem as nossas discussões e provocações, você vai seguir em frente sozinho. E antes de falar da segunda opção, eu quero te contar ou relembrar essa história. Tinham 2 turistas andando na África e se afastaram do grupo e de repente veio um leão caminhando na direção deles. Um dos turistas parou, abriu a bolsa, tirou um tênis, começou a tirar o sapato e calçar o tênis. O outro turista olhou para aquilo e falou: "Você acha que você vai correr mais rápido que o leão?" O turista que estava com tênis respondeu: "Eu não quero correr mais rápido que o leão, eu quero correr mais rápido que você." E isso, sem dúvida, é uma forma justa de encarar essa oportunidade. Afinal de contas, a gente está num mercado concorrido, como a gente viu, e superar os concorrentes é uma coisa positiva para a nossa carreira. O que eu estou te convidando é olhar essa oportunidade de forma mais ampla. Essas mudanças que nós estamos vendo na IA mal começaram a arranhar as possibilidades que ela tem. Certamente o mundo que nós vamos ter de alguns anos é totalmente diferente do que nós vivemos hoje. E que você superar os seus concorrentes, conseguir uma promoção, com certeza é muito importante, mas você tem uma oportunidade maior. Se você embarcar agora, você tem a chance de ser um líder dessa transformação. E para isso você precisa começar a mostrar o impacto dos seus resultados, transformar esse impacto em visibilidade e depois em reconhecimento. E a segunda opção é você seguir um caminho estruturado, nós trabalharmos juntos no seu desenvolvimento. Se isso faz sentido para você, o próximo passo é simples. Acesse o link, se inscreva e comece a se desenvolver agora.